Você sabe o que o arcanjo Miguel fez com as esposas dos anjos caídos, que foi tão chocante a ponto de mudar o destino espiritual de toda a humanidade? E se eu lhe dissesse que existe um mistério oculto na Bíblia que pouquíssimos cristãos conhecem? Uma história impressionante sobre anjos rebeldes, mulheres da terra e uma conspiração espiritual que abalou o céu e transformou para sempre o destino da humanidade? Existe um segredo oculto nessa história antiga, um mistério que atravessa os tempos e chega até hoje. Poucos conhecem essa revelação, mas ela guarda um poder capaz de mudar completamente sua compreensão sobre batalhas espirituais, libertação e o cuidado de Deus. Prepare seu coração, porque você está prestes a conhecer um dos segredos mais profundos da Bíblia. Uma história envolvendo anjos poderosos, mulheres marcadas espiritualmente, gigantes na terra e a intervenção sobrenatural de Miguel. Mas antes de começarmos, escreva nos comentários: Miguel me ensina a vencer. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aqueles que precisam conhecer o poder dessa revelação. Para entendermos o que Miguel fez com as esposas dos anjos caídos, precisamos primeiro mergulhar em um dos segredos mais obscuros e fascinantes da Bíblia. Você sabia que existe uma história escondida nas páginas sagradas sobre anjos, mulheres e uma rebelião que abalou o céu e a terra? A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, algo extraordinário. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas quem eram esses filhos de Deus? Aqui começa o enigma. Eles eram anjos celestiais, seres de luz que viviam na presença do Altíssimo. Eles tinham uma missão, um propósito divino. Mas algo aconteceu. Eles olharam para baixo, viram as mulheres da terra e desejaram o que não lhes pertencia. Imagine só a gravidade disso. Anjos abandonando o céu por causa de desejo. Essa foi uma das maiores rebeliões da história espiritual. Esses anjos deixaram sua posição celestial, desceram à terra e fizeram algo proibido. Se uniram com mulheres humanas. E dessa união nasceram criaturas extraordinárias e terríveis. O versículo 4 de Gênesis 6 revela: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. Gigantes, Néfilim, seres poderosos que não eram totalmente humanos nem totalmente angelicais. Você consegue imaginar como era viver naquele tempo? A terra ficou cheia dessas criaturas sobrenaturais, e com elas veio algo muito mais sombrio: violência, maldade e conhecimentos que os humanos não deveriam ter. O livro de Judas, versículo 6, nos fala sobre o destino desses anjos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Os anjos rebeldes foram capturados e aprisionados. Mas e as mulheres? Quem eram elas? O que aconteceu com elas? Esse é o mistério. Essas esposas dos anjos caídos ficaram em uma posição única e perigosa. Elas haviam se unido com seres celestiais rebeldes. Elas haviam gerado filhos que não eram completamente humanos. Elas carregavam em si uma conexão com o mundo espiritual que nunca deveria ter existido. Elas não eram anjos para serem presas nas trevas eternas. Elas não eram demônios, eram humanas. Mas humanas marcadas, contaminadas, ligadas espiritualmente a entidades caídas. Você já parou para pensar no que isso significa? Essas mulheres carregavam uma herança espiritual corrompida.
Elas estavam presas entre dois mundos. Mas aqui está o grande enigma que vamos revelar. O que Deus fez com essas mulheres? Como o céu lidou com essa situação sem precedentes? E, principalmente, o que Miguel fez que foi tão poderoso e transformador que ainda hoje serve de exemplo para a nossa libertação? Existe algo muito importante que você precisa entender. O que essas mulheres trouxeram para a humanidade foi mais do que apenas filhos gigantes. Foi uma contaminação espiritual profunda que se espalhou como veneno pela terra inteira. Você já sentiu que existe algo te prendendo, algo invisível que te impede de avançar? Essa história explica de onde vem essa batalha. Quando essas mulheres se uniram aos anjos caídos, elas abriram portas espirituais que nunca deveriam ter sido abertas. Elas conheceram segredos que eram exclusivos do céu. E pior, elas ensinaram isso para outras pessoas. Imagina só a gravidade disso. A Bíblia nos mostra em Gênesis 6, versículo 5, o resultado dessa mistura. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Percebe? Não era só maldade comum, era uma maldade contínua, sem parar, vinda de uma fonte corrompida. Essas esposas dos anjos caídos se tornaram pontes entre o mundo humano e o mundo espiritual das trevas. Elas carregavam dentro de si uma ligação que contaminava tudo ao redor. Seus filhos eram violentos e cruéis. Suas famílias espalhavam conhecimentos proibidos. A terra ficou cheia de corrupção por causa dessa mistura. Você sabe o que isso significa para você hoje? Significa que quando você se liga ao que não é de Deus, você também se torna uma ponte para as trevas entrarem na sua vida. Quando você aceita práticas espirituais duvidosas, quando busca conhecimento em fontes erradas, quando se une a pessoas que te afastam de Deus, você está repetindo o erro dessas mulheres antigas. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Essas mulheres haviam se ligado exatamente a esses principados e potestades. Elas estavam presas em uma guerra espiritual que não conseguiam vencer sozinhas. E aqui está o ponto crucial. Elas não podiam se libertar por conta própria. A ligação espiritual com os anjos caídos era forte demais. Era como uma corrente invisível que prendia não só elas, mas toda a sua descendência. Você já sentiu isso? Já sentiu que carrega algo pesado que não sabe de onde vem? Pode ser uma herança espiritual negativa, mas Deus nunca abandona seus filhos. Mesmo quando erramos, mesmo quando nos ligamos ao que não devemos, Ele tem um plano de resgate, e foi exatamente por isso que Miguel foi chamado para agir. O céu precisava intervir de forma poderosa, cirúrgica e definitiva. Essas mulheres precisavam ser separadas dessa influência maligna. Mas como fazer isso? Como cortar laços espirituais tão profundos? A resposta está chegando e ela vai te libertar. Agora chegou o momento de você conhecer quem é Miguel e por que ele foi escolhido para essa missão tão delicada e poderosa. Miguel não é um anjo qualquer, ele é o arcanjo, o príncipe celestial, o comandante dos exércitos do Senhor. Seu nome significa quem é como Deus. E essa pergunta já é uma declaração de guerra contra toda rebelião. Miguel aparece na Bíblia em momentos cruciais da história. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, ele é chamado de um dos primeiros príncipes que vem lutar batalhas espirituais invisíveis. Quando Daniel orava e suas orações demoravam a ser respondidas, quem estava lutando nos bastidores? Miguel. Ele estava guerreando contra principados das trevas para que a resposta chegasse até Daniel. No livro de Judas, versículo 9, vemos algo extraordinário.
Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Veja a autoridade de Miguel. Até o diabo precisa recuar diante dele. Mas perceba também sua sabedoria. Ele não age por conta própria, ele age sob a ordem de Deus. Agora entenda. Se Deus precisava de alguém para lidar com a situação das esposas dos anjos caídos, quem seria o escolhido? Exatamente, Miguel. Ele tinha a autoridade, a força e a obediência perfeita para executar uma missão tão importante. Essas mulheres precisavam de libertação, de separação espiritual, de corte definitivo com as trevas. Miguel recebeu de Deus uma ordem clara: separar essas mulheres da influência dos anjos caídos, cortar os laços espirituais que as prendiam, limpar a contaminação que carregavam. Mas como ele fez isso? Você está prestes a descobrir o segredo mais poderoso dessa história, aquele que vai mudar sua vida. A ação de Miguel não foi apenas para aquelas mulheres antigas, foi um modelo de libertação para você hoje. Agora, vamos revelar o que Miguel fez com as esposas dos anjos caídos. E prepare seu coração, porque essa verdade vai te libertar. Miguel não veio para destruir essas mulheres. Ele veio para separá-las, para cortar as cordas espirituais que as prendiam às trevas. E sabe por quê? Porque Deus sempre teve um plano de restauração. Pense bem, essas mulheres eram humanas. Elas tinham alma, tinham espírito, eram criação de Deus, mas estavam contaminadas, presas, ligadas a entidades caídas através de laços que elas mesmas não conseguiam romper. Era preciso uma intervenção divina, uma cirurgia espiritual que só alguém com a autoridade de Miguel poderia fazer. A primeira coisa que Miguel fez foi separar fisicamente essas mulheres dos anjos caídos. Quando Deus ordenou que os anjos rebeldes fossem aprisionados nas trevas eternas, conforme vemos em Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Miguel executou essa ordem. Ele cortou o acesso desses anjos à terra. Eles foram amarrados, presos, impossibilitados de continuar sua influência direta sobre as mulheres. Mas isso não era suficiente. O corpo físico estava separado, mas e a alma? E o espírito dessas mulheres? Elas ainda carregavam memórias, conhecimentos proibidos, marcas espirituais profundas. Era como se tivessem tatuagens invisíveis da rebelião em suas almas. E foi aqui que Miguel fez algo extraordinário. Miguel trouxe a palavra de Deus sobre essas mulheres. Ele declarou sobre elas a purificação divina, assim como lemos em Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra que Miguel declarou cortou mais fundo que qualquer espada física. Ela penetrou na alma e no espírito, separando o que era de Deus do que era das trevas. Você entende o que isso significa? Miguel usou a autoridade da palavra de Deus para fazer uma limpeza espiritual completa. Ele removeu a contaminação, quebrou as maldições, cortou as heranças negativas. Essas mulheres foram lavadas, purificadas, restauradas pela intervenção divina através de Miguel. Agora você precisa entender o que essa história tem a ver com sua vida. Por que Deus permitiu que essa revelação chegasse até você hoje? Porque você precisa dessa mesma libertação. Você está vivendo exatamente a mesma batalha espiritual que aquelas mulheres viveram. Quantas vezes você já se sentiu preso a algo invisível? Quantas vezes tentou mudar de vida, mas parece que uma força te puxa de volta para os mesmos erros? Quantas vezes já orou pedindo libertação, mas sente que as correntes ainda estão ali? Isso não é fraqueza sua, é uma batalha espiritual real.
Assim como aquelas mulheres se ligaram aos anjos caídos, muitas pessoas hoje se ligam a influências espirituais perigosas sem perceber. Pode ser através de relacionamentos destrutivos, de práticas místicas, de vícios que dominam, de palavras negativas faladas sobre você, de heranças familiares de maldição. Tudo isso cria laços espirituais que te prendem. A boa notícia é que a mesma autoridade que Miguel usou está disponível para você através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Quando você clama em nome de Jesus, essa autoridade age na sua vida. Miguel e os anjos de Deus se movimentam a seu favor. A missão de Miguel com as esposas dos anjos caídos nos ensina 3 verdades poderosas. Primeiro, que nenhuma ligação espiritual é forte demais para ser quebrada por Deus. Segundo, que a libertação exige separação total do que contamina. Terceiro, que Deus sempre tem um plano de restauração para quem foi enganado pelas trevas. Não importa quão pesadas são suas correntes. Não importa há quanto tempo você carrega heranças negativas. A autoridade de Miguel, agindo sob o comando de Jesus, pode te libertar agora mesmo. Você só precisa crer e declarar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Eu creio na minha libertação completa. Essa é sua declaração de que você não vai mais viver preso. Curta este vídeo e compartilhe com quem você ama. Alguém precisa dessa mensagem de libertação. Inscreva-se no nosso canal para conhecer mais sobre a palavra de Deus e fortalecer sua fé. Que Miguel e os anjos batalhem ao seu favor. Você é livre em Cristo. Declare isso agora. Amém.